Olá, irmãos. A paz do nosso Rei, o Messias, esteja com cada um que estiver assistindo esse vídeo. Os irmãos, hoje iniciando um vídeo para falar de uma profecia. Apocalipse 18, versos 21 e 24. Assim diz: Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem ouvirá algum, nem artifício algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca, jamais em ti ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes na terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, meus irmãos, aqui é uma profecia que será dos últimos dias, quando a Babilônia, conhecida como a grande cidade lá, tanto o Vaticano em Roma, que está sobre as 7 colinas de Roma, mas Babilônia, todas as religiões também representam a Babilônia. E exatamente aqui fala do fim, exatamente sobre essa Babilônia que seduziu as religiões, que seduziu o mundo inteiro com a sua feitiçaria, com a sua idolatria, com as suas práticas, enganou bilhões de pessoas. E aqui é uma profecia dos últimos dias. Eu deixei aqui um comentário, meus irmãos, que faz um complemento dessa passagem na Escritura, ao entendimento dessa passagem. Eu deixei, a luz resplandece. Babilônia não é somente a Igreja Católica, que é a grande prostituta que está sentada nos 7 montes de Roma, no Vaticano, mas também todas as denominações religiosas são Babilônia, morada de demônios. Irmãos, se estiverem em alguma religião, qualquer que seja, sai daí. O Messias está chamando para fora das obras de feitiçaria e idolatrias. Todas as religiões do judaísmo, islamismo, catolicismo, protestantismo carregam sobre eles a culpa do sangue derramado de todos os inocentes no mundo, inclusive do Messias, dos apóstolos e dos profetas do Pai do céu, enviados ao mundo para falar a palavra dele. Então, todas as religiões, meus irmãos, carregam sobre si o sangue dos profetas, o sangue do Messias, o sangue dos apóstolos. E também de todos os inocentes mortos nesse mundo. Se vocês analisarem, os maiores conflitos de guerras do mundo são religião. Religião contra outros países ou contra outra religião. Então, sai fora, sai dela enquanto é tempo, porque as religiões elas vão deixar de existir, elas serão aniquiladas todas. Toda a Babilônia nunca mais será achada, será arrojada e nunca mais será achada, conforme diz a passagem do Apocalipse 18, verso 24. Diz assim, ó, assim com ímpeto, né, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Ela ainda existe, ela ainda subsiste.
mas nos últimos dias ela será arrojada, pois um anjo forte lançará sobre ela uma grande pedra de moinho, e toda a Babilônia será arrojada, e nunca jamais será achada. Irmãos, em Jeremias 7, verso 23 ao 26, a palavra do nosso Pai, enviado por intermédio do profeta Jeremias, diz assim: nosso Pai fala: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Pai, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Então essa palavra é muito importante, meus irmãos, porque aqui fala da rebeldia, da dureza de espírito das pessoas, dos filhos de Israel, tá? E aqui é uma parte muito importante, ó, que diz, ó, desde o dia em que vossos, olha só o profeta Jeremias falando para os filhos de Israel, lá em Jerusalém. Ele foi lá em Jerusalém e falou, ó, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Então essa parte é muito importante, porque aqui diz claramente que aqueles lá, Moisés, Arão, que as 12 tribos lá, os profetas de Jerusalém, de Israel, são vossos pais. Falou para os filhos de Israel, são vossos pais, não tem nada a ver com os filhos do Altíssimo, não tem nada a ver com o Messias e com os apóstolos. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito importante porque desde aqueles dias lá que Moisés e as 12 tribos saíram do Egito, nosso Pai tem enviado os profetas, enviou os profetas àquele povo, mas eles não deram ouvidos, não atenderam a voz do nosso Pai. Por isso se tornaram o povo rebelde. São rebeldes até hoje, os filhos de Israel. Hoje, infelizmente, as religiões espalhou as 12 tribos. As 12 tribos estão espalhadas em todas as religiões do mundo. Aí tu vai na igreja evangélica, eles adoram 12 tribos. Fala lá dos feitos de Egito, adora Moisés, adora Jesus. Aí tu vai na católica também. E tu vai em várias religiões, eles adoram as 12 tribos. Porque de fato a maior parte das religiões, 90% das religiões, 80, 90% das religiões, as pessoas entram nela e acaba se enxertando nas 12 tribos. E se enxertando nas 12 tribos, entra julgamento. O julgamento do Messias e os 12 apóstolos contra Moisés e as 12 tribos. E aqui essa palavra eu deixei aqui convosco, meus irmãos. O entendimento dela, a luz resplandece para seu entendimento repartir com os irmãos. Notem, meus irmãos, que aquele povo que saíram do Egito, liderado por Moisés, não respeitaram o Pai do céu. O Pai sempre enviou os filhos dele, os profetas, o Messias e os apóstolos. As religiões, idolatrias, feitiçarias, altares e templos religiosos continuaram multiplicando nesta terra. Saia das religiões e não sejam cúmplices das obras dos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Não sejam enganados e explorados por eles. E de fato que além de ser enganados, as pessoas são exploradas por eles nas religiões. Eles querem o salário das pessoas, as pessoas deixam de comprar, fazer compras boas em casa para dar para sustentar vagabundo, que já tem carro do ano, casas espalhadas no mundo,
e enriquece os ricos e não ajuda o próximo, muitas das vezes o humilde, o vizinho, a pessoa de rua que está em necessidade, ou ajudar quem de fato precisa. Deixa de praticar o amor ao próximo para poder sustentar os líderes religiosos. E meus irmãos, aqui também essa parte da escritura era muito importante, tá? Muito importante mesmo. Que se vocês analisarem o que eles pegaram as religiões, eles fizeram isso, né? Eles, em parte, eles falam a verdade, que é o Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas. Pouca coisa. E falam também os contos dos falsos profetas. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, etc, etc. E assim as pessoas se alimentam do que é verdadeiro, do Messias, dos apóstolos, e se alimentam também dos falsos profetas das 12 tribos de Israel. A pessoa não fica nem fria, nem quente, morno. Morno nosso pai vomita. E foi essa estratégia dos demônios quando fizeram os livros das escrituras junto com os livros dos falsos profetas tudo junto. Para confundir a mente das pessoas, as pessoas tornassem mornos. Então não se esqueça, meus irmãos. O Messias nasceu, era Galileu, Galileia dos gentios. Os 12 apóstolos eram galileus. Na verdade, os 12 apóstolos iniciais, 11 eram galileus, um judeu. O judeu era fruta podre. O Messias permitiu que ele estivesse entre os 12 para que ele nos mostrasse quem são os judeus, quem são as 12 tribos. E o Messias permitiu que ele entrasse. Tanto é que todos viram quem são eles, que foi o traidor do Messias, entregou o Messias para o sistema religioso. E o sistema religioso entregou o Messias para a morte. E o próprio traidor depois se suicidou. Então, uma fruta podre que saiu, e o nosso Messias depois escolhe o irmão Saulo, conhecido como apóstolo Paulo, de Tarso, da Turquia, que se tornou um dos maiores apóstolos. E estava sendo enganado pelo sistema religioso, no banco, como muitos estão hoje. Muitas pessoas estão sentadas no banco sendo enganadas pelo sistema religioso. E quando conheceu o Messias, se converteu e saiu para fora do sistema. Paulo, um dos maiores exemplos. Ele seguiu o judaísmo, seguiu os fariseus, saduceus, os sacerdotes. Quando ele conheceu o Messias, ele falou: tudo que eu aprendi lá, os ensinamentos todos do judaísmo, serviu de esterco, não serviu de nada. E ele saiu para fora. Então essa é a mensagem muito importante, essa passagem é muito importante que o nosso Pai, desde o dia em que vossos pais, filhos de Israel, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Tu vê que mesmo o nosso Pai enviando os profetas dele, os anciões, para aquele povo, lá para o templo lá de Salomão, depois eles se espalharam, viraram sinagogas, depois as sinagogas se multiplicaram, aí veio o catolicismo, virou catolicismo, aí virou as sinagogas do catolicismo, são as igrejas. Aí das igrejas surgiu o protestantismo e espalhou. Hoje são milhares e milhares e milhares e milhares de templos espalhados sobre esse mundo. Sendo que o nosso Pai, desde aquela época, desde o iniciozinho, já foi enviando lá os profetas, mas eles não ouviram. Líderes religiosos, gananciosos, para poder enriquecer à custa do povo, enganação do povo, não se arrependeram e não se arrependem. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Um dia Macedo Davi não vai se arrepender nunca. Valdomiro não vai se arrepender nunca. R.R. Soares não vai se arrepender nunca, porque eles já roubaram muito das pessoas. E o sistema dele está aí enorme e eles não largam. Então é a mesma coisa. Esse sistema religioso só tem um jeito. Não é tentar modificar, não é tentar curar ele. É sair, largar ele de mão. Porque ele não tem cura.
Então, meus irmãos, eu quis fazer esse vídeo bem breve mesmo, mas eu vou deixar aqui essa parte do Apocalipse 20, verso 11 e 15 para uma próxima oportunidade, que é uma parte muito importante que fala sobre o julgamento final. Apocalipse verso 20, 11 e ao 15. Essa passagem é muito importante e eu vou deixar para fazer no próximo vídeo com vocês, que ela é muito boa mesmo e fala sobre o julgamento dos mortos. Tá, meus irmãos? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos os irmãos.